Olá! O risco de inundações é cada vez mais uma realidade e saber como agir pode, literalmente, salvar vidas. Vamos então diretos às recomendações essenciais do Conselho Português para a Saúde e Ambiente para nos mantermos em segurança antes, durante e, claro, depois de uma cheia. Para nos organizarmos, dividimos tudo em 4 partes fundamentais. Primeiro, vamos falar da segurança imediata. O que é que se faz logo ali no momento? Depois, vamos espreitar os perigos que se podem esconder em casa. A seguir, os passos para um regresso e uma limpeza seguros. E, por fim, onde é que se pode encontrar ajuda e apoio. Vamos começar pelo mais importante, sem dúvida. Estas são as regras de ouro, aquilo que é absolutamente essencial para evitar acidentes graves quando a água começa a subir. Ora bem, vamos olhar para cada uma destas regras, porque todas têm uma razão de ser. Não atravessar zonas inundadas, a pé ou de carro. Pode parecer óbvio, não é? Mas bastam uns meros centímetros de água em movimento para arrastar uma pessoa ou até um carro. Para além disso, nunca sabemos o que está por baixo. Podem ser buracos, detritos, é um perigo escondido. Depois, manter sempre a distância de cabos elétricos caídos. O risco de eletrocução é real e, infelizmente, fatal. O contacto com a água das cheias também é para evitar a todo o custo. Está quase sempre contaminada e pode causar infecções graves. E claro, as barreiras que as autoridades colocam estão lá por uma razão, para nos proteger. Ignorá-las é colocar a vida em risco. Mas atenção, o perigo não fica só lá fora. Dentro da nossa própria casa, a combinação de água e eletricidade cria um cenário de altíssimo risco que temos de saber gerir. E esta é a grande questão, não é? A nossa casa é o nosso refúgio, mas numa inundação pode transformar-se numa armadilha se não tivermos cuidado. Vamos então ver as precauções que são mesmo essenciais. Agora, um ponto vital, a água para consumo. A regra aqui é muito simples. Toda a água que venha de poços, minas ou fontes deve ser considerada contaminada. A prioridade é sempre, mas sempre, água engarrafada. Se não houver, a segunda opção é ferver a água da rede. A água da torneira só deve ser bebida se tivermos a confirmação oficial e absoluta de que não está contaminada. E agora, um aviso muito sério. Quando falta a luz, os geradores podem parecer a solução perfeita, certo? Mas são uma fonte de perigo mortal se forem mal utilizados. O monóxido de carbono que eles libertam não se vê, não se cheira, mas pode matar em minutos. Por isso, a regra é absoluta e não é negociável. Geradores usam-se sempre no exterior e bem longe de portas e janelas. Ponto final. E falando em cuidados em casa, a eletricidade. Parece senso comum, mas na confusão é fácil cometer erros graves. Nunca, em circunstância alguma, se deve tocar em aparelhos elétricos se estivermos em contacto com a água. O risco de incêndio também aumenta muito, por isso as velas são para evitar. A opção mais segura de longe são as lanternas a pilhas. E já que falámos em cortes de energia, uma nota rápida sobre segurança alimentar. Se a eletricidade falhar, o frigorífico só consegue manter os alimentos seguros durante cerca de 12 horas. Depois disso, o mais prudente é deitar fora a maior parte das coisas para evitar intoxicações. Já no caso do congelador, a história é um pouco diferente. Se estiver cheio e se mantiver a porta fechada, pode conservar os alimentos em segurança até 48 horas. São 2 dias, é uma margem de tempo preciosa. Passemos agora à fase seguinte. A água baixou. Acha que o perigo desapareceu? Pense melhor. O regresso a casa e a limpeza têm de ser feitos com método e com um cuidado redobrado. A segurança continua a ser a palavra de ordem. Antes de mais, é preciso inspecionar a estrutura da casa. Depois, é fundamental usar equipamento de proteção como luvas e botas, porque a lama e os objetos podem estar contaminados. Retirar tudo o que está úmido o mais depressa possível é a chave para prevenir o aparecimento de bolores, que são um risco grave para a saúde a longo prazo. E, claro, é vital manter o saneamento adequado, evitando despejar águas residuais ou lixo onde não se deve. E antes de começar qualquer limpeza, um passo administrativo que pode fazer toda a diferença. Documentar tudo. Tire fotografias, faça vídeos de todos os danos. Este registro vai ser a prova de que precisa para acionar os seguros. Não salte este passo. É mesmo muito importante. Uma coisa é certa, ninguém deve ter de passar por uma situação destas sozinho. Nesta última secção, vamos ver onde se pode encontrar apoio, seja de vizinhos, de organizações ou das autoridades locais. Felizmente, existem várias frentes de apoio. A iniciativa Tempestade SOS é um excelente exemplo de ajuda solidária entre cidadãos. Em situações locais, como a que ocorreu em Leiria, pontos de recolha são ativados para bens essenciais. E para questões mais estruturais, como alojamento de emergência ou apoio social, o ponto de contacto principal deve ser sempre a Câmara Municipal local. É lá que se encontrará a informação mais atualizada sobre os apoios disponíveis.
Para terminar, é fundamental sublinhar a credibilidade de tudo o que vimos. Não são apenas dicas, são recomendações técnicas, baseadas em evidência e validadas pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. A nossa segurança e a nossa saúde dependem de seguirmos conselhos de fontes fidedignas. E fica uma pergunta final, que serve de reflexão para todos nós. Estamos realmente preparados para o próximo evento extremo? A prevenção é a melhor ferramenta que temos. Conhecer estas regras e ter um plano pode mudar drasticamente o desfecho. A preparação começa agora.